E aí, tudo certinho? Nessa aula vamos aprender sobre os ajustes aproximados usando o método de mínimos quadrados, considerando ajustes de retas, polinômios e funções não lineares em geral. Aqui é o Luiz Fernando, sou professor da Escola de Química da UFRJ. Essa aula faz parte da disciplina EQE 749, Métodos Numéricos Aplicados, da pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e vamos ao assunto. Os ajustes aproximados eles são amplamente usados em casos práticos, em especial pela grande quantidade de dados disponíveis. Imagine a dificuldade do ajuste exato quando se trata de muitos e muitos pontos. A obrigatoriedade de passar por todos os pontos no ajuste exato, definitivamente não seria muito sensato utilizá-lo. Então, nessa situação, é melhor obter uma função que represente da melhor forma possível o comportamento médio dos pontos, sem a necessidade de passar por eles. Considere, então, um conjunto de pontos y discretos e uma possível curva fxy para os dados no slide, e eu vou desenhá-la para você. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho os pontos discretos que eu vou chamar de y maiúsculo. Então, esses aí são os pontos que foram capturados através de um experimento, que foram obtidos. Tá? E eu quero fazer o ajuste de uma curva aproximada. Vou tentar desenhar aqui. Uma curva ela deve ter mais ou menos uma cara assim. Subir aí, mais ou menos assim. Tá? Tentando representar o comportamento global desses pontos aqui. E para isso, você tem uma maneira, né, de escolher a forma dessa equação f de x, se ela é uma reta, se ela tem um comportamento polinomial, se é uma função não linear. E isso daí vai partir da análise do profissional em relação à disposição dos dados. Essa daí é uma área de regressão estatística de dados e está muito em voga hoje em dia com o avanço da indústria 4.0 e aprendizado de máquina. De qualquer modo, como a curva não passa necessariamente por todos os pontos, existe também um erro associado a cada ponto discreto. Então, dessa maneira, olhando para o gráfico, agora eu vou ampliar, para cada um desses dados aqui, eu vou ter o ajuste da curva, que eu vou chamar f avaliado em xy, e essa curva em preto. Y e I são os pontos em laranja. E eu tenho como avaliar o erro nesse conjunto aqui, considerando então a distância que o ponto tem em relação a x, em relação a y, e, portanto, eu tenho um erro em relação à curva. Nesse conjunto de pontos, da maneira como está apresentado, eu vou considerar xy como um ponto exato, e o desvio, o erro, ele pode ser, então, o y, o ponto do dado, menos o modelo, a equação a ser ajustada, aplicada no ponto xy. Nesse conjunto de pontos aqui, em toda essa aula, eu não vou considerar efeito de incerteza experimental. Mas o que eu ressalto se você for considerar isso, a formulação ela vai mudar um pouco. E aí você deve procurar a literatura para isso. Além disso, eu vou apresentar nessa aula aqui todo o ajuste considerando o método dos mínimos quadrados. E eu vou fazer isso tanto para o ajuste aproximado linear, quanto com o polinomial, quanto com o não linear. E a gente vai começar a análise pelo ajuste aproximado linear, usando, portanto, uma reta. Considerando, então, que vamos realizar um ajuste linear, propõe-se a equação aqui apresentada, a equação da reta, para representar os dados. f de x igual a mais bx, sendo que a e b são os coeficientes,
né? São as incógnitas da função. E a proposta é justamente obter os valores de A e B que melhor ajustam, que melhor representam os pontos discretos, os chamados y e i. A proposta de mínimos quadrados é baseada na análise da soma do quadrado do erro em cada ponto. Ou seja, o que a gente tem que fazer é a análise do somatório do erro elevado ao quadrado em cada um dos pontos. E, sendo feito dessa maneira, a gente pode substituir a formuleta que a gente viu no slide anterior para o erro. Então, agora a gente vai ter o somatório em todos os pontos do quadrado do erro, que é representado como y menos f de xi. Então, o que efetivamente a gente precisa fazer para montar o ajuste é substituir a equação escolhida para representar os seus dados, no caso, vai ser uma reta, dentro da formulação do erro. E, portanto, o que efetivamente a gente tem agora é y menos a menos b multiplicado por xi. Isso tudo ao quadrado somado para todos os pontos. A proposta de mínimos quadrados é justamente obter os parâmetros da função de forma que o erro quadrático somado em todos os pontos seja o mínimo possível. Ou seja, a gente está utilizando uma técnica de minimização. Pelo que a gente aprendeu lá nas aulas de cálculo, o mínimo de uma função pode ser obtido igualando sua derivada a zero. Eu não vou deduzir aqui, mas existe a garantia que esse é um ponto de mínimo ao analisar a derivada segunda. Sendo assim, é possível derivar o somatório S por A e B, então é isso que está sendo feito, e igualar as expressões a zero. E a gente vai, então, reorganizar essas expressões. Note que eu já fiz, então, a derivada na primeira equação em relação a A, depois em relação a B, e a gente vai reorganizar essas duas expressões de forma a isolar as incógnitas A e B e montar um sistema linear para obter os seus valores. Então, reorganizando as equações, segue aqui o sistema linear que foi formado. Repare que os coeficientes da matriz e o termo fonte, eles dependem apenas dos dados discretos, yi e xi, que são dados pelo problema. Então, é possível resolver o sistema linear, montar o sistema linear e resolver o sistema linear, obtendo, portanto, a solução dos coeficientes da reta. Repara no gráfico aqui ao lado que eu fiz aqui o ajuste linear para esses dados que estão dispostos aqui. E funciona. Tá? É possível obter os parâmetros A e B, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu plotei depois a reta, né? Usando então um polinômio linear, e fica bem claro. Tá? Só de bater o olho você já consegue perceber que o ajuste linear não é o mais apropriado para representar esses dados. Então a gente vai dar um passo a mais e agora vamos ver o comportamento do ajuste usando uma função polinomial. E eu já digo de cara, olha só, o procedimento que foi feito de mínimos quadrados para o caso linear é o mesmo, é idêntico, é tudo igual. O que muda é a forma da função de ajuste. E, claro, o número de parâmetros de acordo com o grau do polinômio. Então, agora, a gente vai utilizar a função polinomial, a gente vai seguir o mesmo procedimento em que a proposta é a análise do quadrado do erro, ampliando a formuleta do erro e substituindo a tua equação de ajuste, a nossa equação de ajuste, agora na equação de erro, né, na formuleta do erro. E o que precisa ser feito aqui é derivar, né, a expressão a ser minimizado, que é S, né,
derivada a cada um dos parâmetros. Note que não é necessário associar o grau do polinômio com o número de pontos disponíveis. Você pode ter muito mais pontos do que efetivamente o grau do polinômio que você quer ajustar aqui. O único limite é que não vai ser possível ajustar um polinômio de grau maior do que o número de pontos disponíveis. Mas vamos tentar, então, agora reorganizar essas derivadas em relação aos coeficientes do ajuste e montar, então, o sistema linear. E é isso daqui que a gente obtém no final. A gente vai obter, então, um sistema linear n mais 1 por n mais 1. Então, n mais 1 linhas por n mais 1 colunas. E a gente vai ter, então, um sistema para os coeficientes aí a serem determinados pelo sistema. Note que a forma de organizar as equações aqui nos slides, elas já foram manipuladas e elas estão organizadas precisamente para conseguir resolver o sistema linear. Aqui na figura ao lado, eu fiz o ajuste de um polinômio de quinta ordem para representar esses dados discretos que estão aqui. Note como, ao usar um polinômio de maior ordem, pode sim trazer uma certa oscilação na função. Você pode ver que o comportamento traz um grau oscilatório. Isso daqui é causado pela alta não linearidade do polinômio de quinta ordem. E talvez isso não seja nem o desejado para a solução do seu problema. Então, vale a avaliação do comportamento do ajuste de polinômios de menor ordem também. E aí você escolhe aquilo que melhor se ajusta ao seu caso, se encaixa na física do teu problema. E por fim, a gente vai ver o ajuste de funções não lineares. Para o caso não linear, são várias as possibilidades de escolha de funções de ajuste, mas em algumas situações você pode escolher, dependendo do conjunto de dados ou da função que você efetivamente quer utilizar, a função não linear que você quer utilizar, você pode manipular tanto o conjunto de dados quanto a função não linear e transformar algo que, a princípio, parece ser não linear em algo efetivamente linear. E isso daí facilita muito a aplicação e a solução do problema. E eu vou mostrar para você como isso daí se aplica dentro de uma classificação que eu estou chamando de funções manipuláveis. Olha só, note que a função f de x, essa primeira que está aqui, ela é não linear. Tá? Mas eu consigo manipular ela, mexer nela, de uma maneira que eu posso mudar a forma de interpretação. Então, olha só, se eu tenho f de x igual a x elevado a b, eu posso passar um logaritmo neperiano nessa expressão. Então, vou passar um ln. E, efetivamente, eu tenho, então, uma nova equação. ln de y é igual a ln de a mais b multiplicado por ln de x. Se, no caso aqui eu usei y representando f de x, tá? Só para deixar bem claro. Então, esse y é o f de x. Então, o que acaba acontecendo aqui? Se eu tenho dados que, a princípio, parecem não lineares para f de x ou para y, se eu passar o ln, o logaritmo neperiano, nesses dados, o que vai acabar acontecendo? Eu vou chamar o logaritmo neperiano de y de um y estrela, que vai ser igual, o ln de a vai ser um novo parâmetro, que eu vou chamar de a, mais b vai ser b mesmo, e o ln de x é como se eu passasse o logaritmo neperiano nos dados disponíveis x, que eu vou chamar de x estrela. E olha só, isso daqui vai me dar uma equação da reta. E, portanto, sem dúvida nenhuma, faz o ajuste linear. A outra possibilidade é a função 2,
eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse daqui de 1. Aqui embaixo eu vou chamar de 2. Eu vou pegar e vou também manipular. Note então que eu vou ter, eu vou colocar logo como y, tá? Y igual a esp de bx. Também vou pegar e vou passar o log aqui, o logaritmo neperiano. Então, vou passar aqui o ln. E essa expressão vai ficar então como ln de y igual a ln de a mais bx. Aqui vai também ter um ajuste linear, modificando então os dados originais, né? o f de x. Esse daqui vai ser então y estrela igual a um a estrela mais bx. Nem preciso modificar aqui o comportamento dos dados em x. E eu tenho de novo uma equação linear a ser resolvida, com novos parâmetros, a estrela e b. Olha, o que eu recomendo aqui para um pouco antes e analise os dados e a equação antes logo de ir para esse ajuste. Se for possível manipular os dados ou a equação para um ajuste linear, olha, não perde tempo não e parte logo para essa opção. Sempre é a melhor opção. Mas se não for possível essa manipulação, aí existe uma segunda classificação, que são as chamadas funções não manipuláveis. E aí a gente parte para o ajuste não linear. E pasmem vocês, o procedimento é idêntico ao que a gente já viu até agora. O ajuste parte da minimização do quadrado do erro com as derivadas em relação aos parâmetros igualadas a zero. Então, o princípio é o mesmo. O que vai mudar é que, efetivamente, a função ela vai ser representada não por uma função linear ou um polinômio, como foi feito antes, mas com a função não linear que a gente escolheu. Para esse exemplo, eu vou utilizar essa função não linear que está apresentada aqui no caso 3. Tá? Lembrando que o método de mínimos quadrados ele permanece o mesmo, mas muda então a função, os parâmetros que vão ser ajustados e o método numérico para a solução do sistema de equações. Afinal de contas, agora não temos mais um sistema linear de equações, mas temos um sistema não linear de equações. E aí vai ser necessário usar um método apropriado para isso, como o método de Newton ou o método de Broyden, como exemplo. Tá? Nós já aprendemos esses métodos em aulas passadas. Mas também pode ser qualquer outro método para sistemas de equações não lineares. Tá? E uma vez tendo a solução do sistema não linear, obtém-se os parâmetros ajustados para a função escolhida. Uma ressalva que eu deixo aí para você. Ao escolher o ajuste não linear, você vai necessariamente assumir o risco de ter uma boa estimativa inicial para o método numérico de solução do sistema linear. Lembra que os métodos de domínio aberto eles precisam de boa estimativa para atingir a convergência. Mas qual a melhor estimativa para os parâmetros da equação? Olha, aqui não tem um significado, um sentido físico muito grande. Então, fica aí o aviso. Talvez você tenha que explorar um pouco melhor diferentes estimativas iniciais para tentar se entender melhor com o comportamento da solução. Aqui no gráfico ao lado, eu fiz o ajuste da função não linear com os pontos discretos e o comportamento global ficou até bem interessante. Então, fechamos a aula sobre o ajuste aproximado e sobre interpolação e ajuste em geral. Nessas aulas a gente aprendeu sobre os tipos de ajustes, as funções de ajuste e exploramos métodos de ajuste exato, univariado e multivariado. E nessa aula aqui finalizamos com o ajuste aproximado. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Obrigado por assistir às aulas e até mais.